Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em santa comunhão para adorarmos ao nosso Deus, para desfrutar da sua doce presença e dos ensinamentos da sua doce palavra. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Mateus 6, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por enquanto, apenas esse versículo. Curve a sua cabeça e vamos orar rogando pela direção do Senhor nesse momento. Santíssimo Deus e Pai, adoramos a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque Tu és grande, Senhor, porque Tu és poderoso e porque o Teu reinado, Senhor, está sobre todo o universo. Obrigado, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua santa presença, para adorar e bendizer o Teu santo nome e para também, ó Deus, desfrutarmos da Tua doce palavra. Abençoa-nos, ó Deus, esta hora, abrindo os nossos corações, ó Deus, para receber a porção dos Teus ensinamentos, para que assim possamos ser moldados, ó Deus, conforme segundo os Teus preceitos, e que esses permaneçam encravados firmemente em nossos corações, até o fim das nossas vidas terrenas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a ansiedade, com certeza, é um dos temas mais abordados e mais debatidos nos dias atuais. Ela é tratada no meio científico como sendo um dos grandes males do século, como de fato é. Há não muito tempo atrás, nós fomos abençoados com uma boa reflexão sobre o tema, ministrado pelo pastor Alex Barreto, falando sobre ansiedade e depressão à luz das Escrituras. Delimitou perfeitamente quando passamos a considerar se ela, a ansiedade, é pecaminosa ou não. Ele usou com maestria, por exemplo, o Salmo de número 51, para mostrar que nem toda ansiedade e tristeza profunda são quadros clínicos, mas sim, algumas vezes, é fruto do pecado. E é com essa mesma lente que nós vamos olhar para esse texto. Vamos deixar de lado, por enquanto, os quadros clínicos em que traumas físicos, sociais ou mesmo a genética são responsáveis pela ansiedade. E vamos refletir um pouco sobre o que deriva do pecado, a mais fácil de nos acometer, pois diz respeito ao nosso cotidiano, a ansiedade pela vida, aquela que facilmente pode roubar o trono de Deus em nossas vidas. Meus queridos, esse texto é muito utilizado com muita frequência para tratar da consciência que nós devemos ter diante da nossa vida cotidiana. E ele é um pedaço do maior sermão uma vez registrado, e que foi dado pelo nosso Senhor Jesus, e ficou comumente conhecido como o Sermão do Monte. Ele se inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Esse sermão é um resumo perfeito dos ensinamentos de Jesus, que mostram como viver uma vida de forma efetiva, vinculada ao reino de Deus. Ele expõe a justiça superior que demanda de seus discípulos, e isso se consolida com ainda mais nitidez aqui no capítulo 6. Dos versículos 2 ao 4, Jesus instrui sobre como dar esmolas. Dos versículos 5 ao 14, Jesus ensina como devemos orar. Os versos 16 ao 18 instruem sobre o jejum.
Dos versos 19 ao 21, o mestre mostra onde está o tesouro mais valioso. Os versículos 22 e 23, ele ensina que os olhos bons olham para Deus como seu Senhor. Versículo 24, Jesus nos mostra que a riqueza não pode competir com Deus e seu senhorio. Jesus não condena a riqueza, mas mostra que não se deve entronizá-la. Se você for uma pessoa atenta, vai reparar que a partir do versículo 19 começa a aparecer um prenúncio do tema que estava por vir, como se o mestre estivesse preparando o terreno. Veja como Jesus diz as seguintes palavras: não acumuleis tesouro sobre a terra, ou ainda ajuntai para vós outros tesouros no reino dos céus. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Notem que a partir do versículo 19, Jesus começa a tratar sobre materialismo, sobre riquezas e sobre como o seu povo deve se portar diante disso. Então nós chegamos aqui ao versículo de número 25, onde Jesus agora começa a abordar o tema de uma forma bem mais incisiva, de uma forma mais contundente e direta. Ele vai dizer o seguinte, preste atenção no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É importante nós termos aqui em mente o público que está ouvindo a Jesus. Jesus não estava aqui ensinando mediante uma palestra para uma multidão bem vestida, bem arrumada, que já tinha ali as suas vidas bem estabelecidas e riquezas em abundância, e logo mais voltariam para a sua casa após a ministração. Boa parte dos seguidores de Jesus havia abandonado completamente as suas vidas, abandonado os seus lares e abandonado as suas terras. Ora, agora imagine como estava a cabeça dessas pessoas nesse momento. Pense, por exemplo, num agricultor que mora no interior e que depende ali da sua lavoura para ter o que comer no seu lar, para sustentar a sua esposa e os filhos. Um simples atraso na chuva retira completamente a sua sã consciência. A preocupação o domina com muita facilidade. Porque pensar no que irá faltar amanhã causa aflição naturalmente no ser humano. A fome dói e nós não desejamos isso para nós nem para os nossos entes queridos. Mas veja só, essas pessoas ali que viviam essencialmente da agricultura haviam abandonado a sua vida. E elas estavam agora seguindo a Jesus. Então, no discurso de Jesus, ele diz: por que vocês estão ansiosos pelo que haveis de comer ou beber amanhã? Essas pessoas que agora não estavam mais vivendo ali das suas terras, das suas vendas, estavam pensando nas necessidades básicas que elas iam ter no dia seguinte. Nós não estamos trabalhando. O que será que nós vamos comer amanhã? Ou o que será que nós vamos vestir? Note que Jesus está tratando aqui de necessidades básicas, de coisas que são comuns a qualquer um daquelas pessoas que estavam ali ouvindo imediatamente. Mas também são coisas que são comuns a todos nós. São coisas que dizem respeito ao dia a dia, ao trabalho e ao sustento do lar. Veja só. Era para esse tipo de gente que Jesus estava pregando. Pessoas que sim haviam ali largado as suas vidas ordinárias para seguir a Jesus. E se colocaram como dispostas a viver o reino de Deus integralmente. Que de fato estavam ali fisicamente presentes, mas as suas preocupações estavam distantes no futuro. Elas estavam gastando a sua energia pensando em males que talvez nunca viessem a existir. Em suma, preocupar-se de forma insistente com o futuro gera ansiedade. E, portanto, nesse sentido, torna-se pecado. Nós refletiremos então em 3 aspectos que esse trecho da Sagrada Escritura nos traz e que nos serve de preciosíssimas lições.
A primeira delas, que fica nítida no texto, é que a vida é muito mais do que bens materiais. Veja só a colocação que Jesus faz nos versículos que nós lemos. Especialmente no versículo 25. Preste muita atenção. A indagação de Jesus: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que isso significaria para aquelas pessoas? Veja só, Jesus estava ensinando que na realidade a vida é mais do que simplesmente comer e beber, ou do que simplesmente se vestir. Há pessoas que se dedicam tanto em construir um bom futuro material que desgastam toda a sua energia naquilo. A vida dessa pessoa é planejar o futuro, é calcular o valor de seus bens, pilhar, pilhar e pilhar. Estas pessoas geralmente trocam qualquer coisa pelo trabalho. Gerar provisões é a prioridade dela em todo o tempo. Mesmo o seu corpo é deixado de lado e alguns chegam mesmo a se debilitar fisicamente de tanta dedicação. Não existe espaço no seu tempo para cuidar do seu corpo, pior ainda. Não existe espaço no seu tempo nem mesmo para cuidar da sua vida espiritual. Facilmente o eterno é trocado pelo passageiro. As coisas eternas são trocadas pelas coisas materiais. Volte seus olhos para a indagação de Jesus mais uma vez. Nós podemos olhar com clareza e entender que nossa vida, sobretudo a espiritual, e o nosso corpo são mais valiosos do que nossos bens. Portanto, não é cristão destruir-se em ansiedade, razão da incerteza ou da escassez de recursos para o sustento da vida física. Zelar por nossa vida espiritual deve vir em primeiro lugar. Estas palavras de Jesus nos revelam que não é interessante para nós, principalmente os que o seguimos, dedicarmos de uma forma tão intensa no nosso trabalho, nas nossas provisões futuras, que culmina em deixar de forma negligenciada a nossa vida espiritual. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, acima de tudo do nosso tesouro que está preservado nos céus, é mais importante do que qualquer bem material que nós possamos mensurar aqui na terra. É mais importante do que qualquer casa ou mansão em um bairro nobre. É mais importante do que qualquer trecho de terra ou herança que nós venhamos a herdar. É mais importante do que o nosso emprego. É mais importante até mesmo do que as nossas famílias, meus queridos. Porque nós estamos lidando com algo que é eterno. A nossa vida é espiritual. Então, nós entramos num segundo aspecto que também é levantado aqui. A preocupação que nós temos com todas essas circunstâncias não muda em nada as nossas situações. Isso fica nítido quando Jesus continua o seu discurso. Você com certeza já se deparou com alguma situação de impotência na sua vida, onde por mais que você se movesse, que você planejasse, que você executasse o seu planejamento com perfeição, as coisas não saíam da forma que você planejou. E na realidade algumas delas se tornaram tragédia e você nada pôde fazer. Então você sente a falta de força que o homem tem. Você percebe que confiar no próprio braço é um erro. Você percebe que plantar a confiança na consciência própria ou ainda na força do próprio corpo é vão. Veja só, pensar demais não é pecado. Até certo nível é natural preocupar-se com os assuntos que envolvem o nosso sustento. Mas isso passa a ser danoso quando começa a governar nossos pensamentos. Você com certeza passou por uma situação como essa. E você percebeu em algum momento que o melhor a se fazer numa situação como essa era não fazer nada e simplesmente confiar na mão de Deus. Você com certeza percebeu que no final das contas, muitas vezes a nossa preocupação demasiada é vã. Quando nós paramos e nos preocupamos demais com o amanhã, isso não irá mudar as coisas boas, as coisas ruins que irão acontecer.
No final das contas, a única coisa que nós ganhamos é cansaço físico e mental. Jesus mostra essa realidade com uma pergunta aqui no versículo 27. Preste atenção. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Veja só que pergunta curiosa essa que é feita pelo nosso Senhor. O côvado é uma medida antiga usada por muitos povos, e ela é relativamente pequena, é uma medida que vai do cotovelo até mais ou menos a ponta do dedo maior da nossa mão. E veja só, por mais pequeno que seja, Jesus faz uma aplicação genial. Ele diz, por mais ansiosos que vocês estejam, quem de vós pode acrescentar um côvado ao curso ou à duração da sua vida? Veja só. Kerry Livgren, um compositor famoso americano, chamou a atenção para esse fato quando em uma de suas composições ele pôs a seguinte frase: agora não se apegue. Nada dura para sempre, além da terra e do céu. Isso passa voando, e todo o seu dinheiro não comprará outro minuto. Falando da brevidade da vida, ele conclui o refrão dessa canção com essa seguinte frase: e todo o seu dinheiro não comprará outro minuto. Isso significa dizer que quando o fim da vida do homem chega, por mais poderoso que ele seja, por mais influente, por mais rico que seja, por mais bens acumulados que ele tenha, todo esse poder não comprará um segundo a mais da sua vida. Esse poder não poderá estender a sua vida em nada mais. Mais uma vez aqui ressaltando a impotência do homem. Ela não foi feita diretamente ali sobre uma composição cristã, no caso essa canção. Mas ela comunica esses dois aspectos. A vida terá seu fim, então ela não merece apego incondicional. E o segundo é esse que acabei de mencionar. Quando a hora da morte chegar, o poder do homem não pode estender a sua vida. Por mais que os homens tentem ali estender os seus momentos pelos meios médicos, quando a hora da morte chegar, homem nenhum irá escapar. Você irá perceber que naturalmente aparecerão ocasiões da vida assim, que esforço físico e mental não irá resolver. E no final das contas, a única coisa que isso vai produzir é roubo da nossa confiança em Deus. Nós deixamos de confiar em Deus e passamos a olhar para esses problemas de uma forma cega. E nesses momentos nós também ficamos surdos. Às vezes nós recebemos uma palavra de apoio de nossos irmãos, mas tendemos a não confiar, porque nos aflige de uma maneira profunda. E veja só, diante de toda a inutilidade desse tipo de ansiedade, Jesus nos dá dois exemplos do porquê deveríamos agir de forma diferente em tal situação. Veja que nós percebemos então com essa situação que a ansiedade torna-se inútil, descartável, dispensável em nossas vidas. E mais uma vez, a ansiedade é essa pela solicitude da vida, pelas coisas comuns. Veja só, a primeira observação dessas duas que mencionei é que Jesus usa como exemplo os seres vivos da natureza. Jesus usa as aves. O ponto aqui não é se as aves são ou não ociosas, mas se elas necessitam de se preocupar com o futuro. Volte os seus olhos para o versículo de número 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. O segundo exemplo que Jesus dá é o exemplo das ervas dos campos, das plantas, mais especificamente das flores.
Veja só, versículo 27. Versículo 28, perdão. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus ressalta, nessa segunda comparação, a ausência de trabalho pesado das flores. Elas nem fiam, nem trabalham, mas elas são a expressão da beleza da criação de Deus. E não qualquer beleza. Veja só, que no versículo de número 29, Jesus faz uma comparação extraordinária, uma beleza indescritível. Jesus compara as vestes das flores às vestes de Salomão. E mais, ele diz que Salomão, no ápice da sua glória, do seu poder, não se vestiu de forma tão bela quanto as rosas do campo. Essa passagem acusa em nós um erro grave e muito comum: a falta de confiança em Deus. Nós poderíamos facilmente olhar essas palavras de Jesus e nos perguntar: ora, se Deus que criou o universo o sustenta, por que falharia em cuidar de nós nas coisas menores? Eu estou fora da providência de Deus? Mais uma vez, olhem para as aves que vivem a sua vida despreocupados, mas continuam a semear as sementes pelos campos, sem se preocupar com o amanhã, fazendo apenas o seu trabalho no dia de hoje. Olhem para a beleza da natureza e pensem que mesmo reinos poderosos não conseguem atingir a beleza da criação de Deus. E essa beleza não se traduz só em estética, mas se traduz no trabalho que Deus tem em mantê-la. E então, nós entramos num terceiro aspecto, que é a providência divina. Veja só. A providência divina é de uma beleza imensurável, e ela é de um poder indizível. Se por um lado, a ansiedade e a solicitude pela vida ofuscam a nossa visão sobre o reino de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a providência de Deus, por outro lado, a providência de Deus tem poder para ofuscar a ansiedade. Quando nós abrimos os nossos olhos e percebemos que Deus está governando o universo, e não apenas isso, mas está o movendo, nós entendemos que nós não estamos fora. Pensem nessa palavra providência. O que lhes vem à mente de imediato? Com certeza, os conceitos mais comuns que temos. Esses mesmos que a gente encontra nos dicionários. Veja, por exemplo, o dicionário de Oxford, que confirma pelo menos dois dos principais conceitos. O primeiro deles é prevenção, disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar. O segundo conceito, mais comum, é disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Veja que são todos conceitos baseados em prevenir, em pensar com antecedência, antecipar. Mas nós olhamos para isso com uma ótica especial. Nós não olhamos simplesmente de uma forma a pensar em prevenir, prever, pensar, raciocinar e pensar futuramente irá faltar isso. Não, nós olhamos para essa palavra providência com um conceito divino, com um cuidado especial de Deus, que não se trata unicamente de prever, mas de decretar.
Veja, por exemplo, o capítulo 5, o primeiro parágrafo da nossa Confissão de Fé, de 1689. Diz assim: pela sua sapientíssima e santíssima providência, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, direciona, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, da maior à menor, tendo em vista o fim para o qual foram criados, de acordo com a sua infalível presciência e com o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Repare que quando o assunto é providência de Deus, Deus não simplesmente prevê necessidades. O Deus que criou o universo também o sustenta. Preste muita atenção nessas palavras. Sustenta, direciona, dispõe e governa todas as criaturas e também as coisas. O Deus que criou os céus e que criou a terra e que gerou vida em você, não só te sustentará, mas também dirigirá a sua vida. Veja a beleza, meus irmãos, desse texto que há na nossa confissão. Faz saltar os nossos olhos de alegria. Porque quando nós olhamos para a providência divina como sendo algo que irá suprir todas as nossas necessidades, então a ansiedade passa a ser deixada de lado. Na realidade, nós somos privados de ser acometidos pela ansiedade. Na realidade, nós temos a nossa mentalidade poupada, porque nós adquirimos descanso naquele que sustenta o universo. Se Deus criou e sustenta a grandiosidade do universo, quanto mais a nós pequeninos, quanto mais a nós ainda que somos seus filhos, seus servos. Olhando com essas lentes, nós entendemos de imediato que no momento em que olharmos para a providência divina como sendo infalível, então nós descansamos. A providência de Deus garante o nosso sustento. E aí entra um outro aspecto da providência de Deus. Nós vemos a beleza da doutrina da providência nesse texto. Mas nós podemos aguçar ainda mais o nosso olhar quando nós vemos outros textos bíblicos que nos testemunham essa verdade. Olhe, por exemplo, para o relato em 1 Reis, capítulo 17, mais especificamente no versículo 6. Como Deus sustenta Elias, mesmo debaixo de ardente perseguição. Diz assim, 1 Reis 17, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Ao ouvir a voz de Deus, o profeta leva a palavra de Deus. E quando ele o leva, ele é ameaçado, então, pelo governo e por outros profetas de falsos deuses. Ele poderia aqui facilmente, meus irmãos, cair numa depressão sem fim, como de fato foi a princípio. Mas em momento nenhum, ainda que ele estivesse triste, Deus o desamparou das suas necessidades básicas. Mesmo quando ele estava isolado fisicamente, Deus providenciou pão e água para sustentá-lo. Note que a preocupação de Elias era real. Ele de fato estava sentindo medo pela falta de provisões. Mas isso não mudou a realidade que a providência de Deus já havia sido estipulada pelo Senhor para sustentá-lo. Esse trecho fez-me lembrar de um diálogo que tive com um missionário batista que esteve numa plantação de igreja na cidade de Jatobá, no Piauí. Veja bem, a igreja que enviou esse irmão não podia sustentá-lo financeiramente. Mesmo assim, ele teve coragem para ir. Em contato, então, com o projeto da Convenção Batista Brasileira na época, ele conseguiu um apoio financeiro do projeto Radical Sertanejo.
que então passou a auxiliá-lo com uma renda mensal de R$ 400. Veja só. R$ 400 para sobreviver. Mas a situação não se agrava aí. As poucas pessoas que já haviam se convertido naquela cidade eram de situação de extrema pobreza. Eram pessoas que viviam em situações precárias, de passar fome severa. Então o irmão, movido de compaixão, compartilhava dessa renda de R$ 400 para tentar distribuir cestas básicas entre os irmãos. E ele viveu assim durante um ano. E emocionado ali ele relatava: irmãos, acreditem, nunca me faltou nada. Quando eu menos esperava, chegava um descrente com a cesta básica para me presentear. Ou uma figura política que eu jamais havia entrado em contato. Ou ainda um irmão de alguma cidade distante ouvia falar e mandava para mim mais provisões ainda para o mês. A maioria das vezes era comida, cestas já montadas. Sobre a saúde, contando uma vez, ele deu problema na coluna por causa da rotina. E um dia um dos irmãos o procurou e perguntou como ele estava. E quando ele relatou para o irmão ali o seu estado de saúde, o irmão disse: meu irmão, nós vamos providenciar um tratamento para você. Tratamento esse que naturalmente custava uma fortuna. No entanto, foi providenciado pelo irmão em Cristo. Então o irmão disse: eu vi Deus em todas essas coisas, meus irmãos. Não me faltou absolutamente nada para comer, nem para beber, nem para vestir, e a minha saúde foi preservada. E foram pessoas que fizeram isso não por conta própria, mas eu creio piamente que foi Deus quem os enviou. Note que isso é de tocar os nossos corações, meus irmãos. Pensar que Deus sustenta o universo, mas também sustenta os seus filhos com o pão diário. Na sua vida comum, é Deus quem providencia a sua despensa. Portanto, esse mesmo Deus jamais deixará faltar. Com isso, eu não quero incentivar os irmãos a serem displicentes com os seus trabalhos, a serem negligentes com as suas famílias. Pelo contrário, o que eu estou querendo dizer é que, na realidade, é justo que sim, nós nos preocupemos com todas essas coisas, mas elas nunca, jamais devem estar em primeiro lugar. Elas nunca devem roubar o nosso tempo de oração com Deus. Elas nunca devem nos tirar do culto no dia do Senhor. Elas nunca devem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E veja só, é aí que mora a lição do versículo 33, o qual nós lemos no início. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa dizer, meus irmãos, que é justo nos preocuparmos com as coisas do amanhã. No entanto, que no final das contas essas coisas são secundárias. Nós devemos primar pela nossa relação com Deus. Nós devemos primar pelo reino de Deus, por zelo pela nossa vida espiritual. Não destruir o nosso corpo, a nossa mente e focalizar todas as nossas forças em nosso trabalho comum. Mas primeiramente nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Veja só que antes de proferir essa palavra, Jesus diz que aos incrédulos que vivem assim, são os incrédulos que vivem com a preocupação material sendo o seu princípio maior de vida. Mas nós não. Nós devemos nos preocupar primeiro com o reino de Deus. E devemos confiar piamente que Deus, com sua infinita bondade, há de nos prover em toda a nossa necessidade. O Senhor as conhece todas. E a sua ordem é: busquem primeiro o reino de Deus. E aqui nós podemos tirar algumas aplicações pessoais para nós. A primeira delas é: não se permita jamais dominar pelas preocupações do amanhã.
elas não devem, em hipótese alguma, reinar em nossa mente. Puramente no reino de Deus, vai produzir paz em nossos corações. A segunda delas é: confiem em Deus, rogando em orações e súplicas, com confiança que Deus há de sustentar você em tudo. Lembre dessas palavras de Jesus. Lucas 11, dos versículos 11 ao 13. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Veja só, se nós que somos manchados pelo pecado, ainda sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, pela sua infinita bondade, que não há de atender às nossas orações por conta da providência diária. Deus é bom, meus irmãos, para prover o nosso sustento. E não apenas o sustento físico, mas também o sustento espiritual. Veja só também o que isso significa dizer para nós. Nós devemos buscar contentamento em Deus em todo o tempo. Isso significa dizer que nós devemos ter constantemente satisfação plena em Deus. Veja, por exemplo, as palavras de Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo. E em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Em nossas orações ao Senhor, nós devemos pedir a Deus que aumente a nossa fé e que nos dê contentamento à semelhança do contentamento que o apóstolo Paulo tinha. Senhor, ensina-me a viver contente contigo e com o teu reino, acima de qualquer situação. Ensina-me, ó Deus, a estar alegre em ti na fartura ou na escassez, na abundância ou na ausência de fartura. Meus queridos, são essas palavras que o Senhor tem para o nosso coração. Confiemos plenamente em Deus. Ao orarmos, lembremos que o mesmo Jesus diz o seguinte: pede, pedi e dar-se-vos-á. Às vezes, nem sempre pode ser aquilo que a gente deseja, mas tenha certeza que aquilo que Deus nos dá é aquilo que Ele considera o melhor para nós como seus filhos. Em nome de Jesus, curve a sua cabeça e vamos agradecer a Deus por esse momento. Potentíssimo Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita bondade que nos provém o sustento. Arranca, ó Deus, das nossas mentes a ansiedade, ó Deus, pelo futuro. Tira das nossas mentes, ó Deus, as ideias de problemas que por vezes nunca, jamais acontecerão. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti e ensina-nos, ó Deus, a orar de forma justa e santa, ó Deus, para que as nossas orações sejam atendidas. Dá paz aos nossos corações, ó Deus, nos momentos de fartura e nos momentos de escassez. Ensina-nos, ó Deus, a viver alegres e contentes em Ti.
Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e, por fé, te agradecemos. Amém, meus irmãos.